Mas agora nós vamos chamando a Denise Laute, que está conosco, e o assunto é sobre a insegurança que causa, porque o final de semana, sem dúvida alguma, nós voltamos os olhos, né, para o Rio de Janeiro. Então, assim, isso tudo que está acontecendo, essa questão da insegurança, mas ao mesmo tempo da segurança, que eu acho que o mais positivo nisso tudo, não sou comentarista política, mas o que eu vejo mais positivo foi a questão da população ter de novo, ter de volta a credibilidade junto à polícia, já que os traficantes estão ali para quê? Que eles sempre disseram, para defender a comunidade. Então, muitos foram encontrados, muitos traficantes, em função do disque denúncia da própria comunidade. E aí a gente vê, então, que a comunidade não está mais se sentindo segura junto aos traficantes, junto aos criminosos, mas sim junto à polícia. É um comentário que eu notei, que eu vi, e isso eu fiquei achei muito legal, inclusive, esse fato, porque a gente tem que depositar realmente a confiança em quem a gente deve, né, acreditar nas autoridades e não nos foras da lei, digamos assim. Mas e a insegurança que isso causa, Denise, o pânico das pessoas? Como é que funciona isso perante a formação? A gente viu crianças também correndo entre balas perdidas, aquela correria toda. É complicado, né, para a estruturação de uma personalidade ou de uma formação. Eu acho que é bastante complicado, eu concordo contigo. Eu acho que há muito tempo a gente escuta isso, que os traficantes e as pessoas que coordenam o narcotráfico protegem a comunidade. Particularmente, eu assisti no noticiário, nesse final de semana, uma pessoa entregou, não sei se vocês viram, se vocês compartilharam dessa notícia, uma moradora de um dos bairros, né, de um dos morros do Rio, entregou para uma repórter, dentro de uma caixinha de fósforos, um bilhete, uma coisa particularmente tocante, eu fiquei emocionada vendo, agradecendo a intervenção da polícia, né, e um trecho de uma música bonita, Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade, né, agradecendo que a polícia estava subindo e libertando o morro dos traficantes. Então, isso é uma grande mentira, uma grande falácia, achar que os traficantes protegem a comunidade. Na verdade, desde sempre, essas pessoas foram reféns dos traficantes, né? E o que se assiste, assim, hoje, com um misto de choque, de tristeza, de torpor, de pavor, que para que isso aconteça, para que essa libertação aconteça, precisa haver quase que esse terrorismo, quase que essa quebradeira geral, muito sangue, muita morte, muito pavor, né, para que essas pessoas possam ser libertadas, né, desse terror. Agora, eu não sei que tanta proteção é essa que eles acabam incendiando carros. Eu vi pessoas simples, humildes, carros que nem seguro tinham, quer dizer, que proteção é essa? Não é uma proteção. São os menos favorecidos que eles estavam, destroem, né, acabam. Não é uma proteção, né, Cristina? Na verdade, é um regime de terror. É como funciona nas ditaduras, né? É uma mão de ferro. As pessoas não podem falar, existe uma lei de silêncio, uma espécie de omertá em que ocorre onde funcionam as máfias. Não é uma proteção. Agora há pouco eu vi as imagens, agora antes de vir para cá, umas imagens agora que tem um informante, né, deles, junto com a polícia, e todo capuzado e tal, levando o pessoal, diz que até nos bueiros, e agora eles vão começar a olhar, né, diz que subterrâneo, estavam até fazendo... Como é que chama? Para fugir? Como é que chama isso? Túneis. Sim, estavam fazendo túneis. Para fuga. O que tem aí, Adriana? Eu tinha umas imagens aqui que a gente está botando no YouTube, para pegar justamente para ilustrar o pessoal entrando, mostrando. É que não tem como não falar, né? Hoje não vamos tem. falar, já chega no noticiário, tudo que é TV, que tu troca de canal, muda aí, estão falando do mesmo assunto, mas não tem como não tem como não falar. Acontece que sempre se questionou muito a relação das Forças Armadas com os civis, né? Eles fazem manobras, é um material altamente sofisticado que tem as nossas Forças Armadas para combater esses traficantes, esses bandidos que estão altamente armados também. Somente uma força, uma carga, como é preparada as Forças Armadas, a Aeronáutica, Marinha e o Exército, e acho que já estava mais do que na hora, porque dizem assim, ó, que o militar não tem um treinamento para lidar com a questão civil. Mas eu acho que o tempo que eles estão lá dentro do quartel, eles poderiam ter um treinamento especial, porque numa ocasião como essa, que está se vendo aí nas imagens, né, a polícia, a PE, a Polícia Especial, né, lá no Rio de Janeiro, eles chamam Polícia Militar, aqui é Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Né? As barricadas que foram colocadas, o entrincheiramento dos bandidos para que os carros comuns não pudessem ultrapassar a área que eles estavam delimitando como área deles. Então, houve todo esse esforço do governo federal, do governo estadual e municipal. Estão de parabéns por terem conseguido que as Forças Armadas entrassem nessa operação,
em conjunto, porque sempre tem aquelas vaidades com as polícias, quem quer se sobrepor a quem. E, na verdade, o que se viu foi uma força conjunta. E o mais importante, que eu estava vendo o coronel, que é responsável pela questão das relações públicas, as relações com a imprensa, dizendo que ali o importante era que a população se visse livre desse caos que aconteceu lá. E eu acho que é importante também que na semana passada colocamos uma matéria feita pela Ubra TV aqui no programa, de uma batida da Brigada Militar no Instituto Penal de Viamão, onde até depois, inclusive, aconteceu um motim, foram recapturados alguns presos, porque esse é um trabalho que deve ser feito preventivamente, já que as pessoas têm medo que se alastrem essa ideia para outros estados, agora eles vão sair de lá e vão para onde? Porque, na verdade, esse confronto foi em função que os líderes, os principais líderes dos movimentos do PCC, do Comando Vermelho, estavam sendo transferidos para prisões federais fora do estado do Rio de Janeiro. E já foi dito que eles se sentem mais enfraquecidos a partir do momento que não estão mais no seu ambiente, estão longe, e principalmente em penitenciários de segurança máxima, onde não tem acesso a celular, o que é uma barbaridade, porque isso acontece em todo o Brasil praticamente. Eu acho importante a gente ressaltar, assim, voltando, né, ao nosso tópico, assim, a questão do pânico que dissemina na população, né? Eu acho que é bem importante a gente pensar, assim, que é na crise que se cresce. Há uma crise generalizada no país, né? O Rio de Janeiro acho que pontua isso de uma maneira acachapante, mas é na crise que a gente cresce. Eu acho que é uma crise generalizada nas instituições todas. Hoje a gente vê assim, que a polícia está particularmente sensibilizada. Eu tenho amigos em vários segmentos da comunidade, tem pessoas que já estão fora do campo de ação, pessoas que a gente chama reformadas, né, quando não estão mais nativas, mobilizadas, querendo voltar, querendo estar na linha de frente para defender a comunidade do Rio de Janeiro, bastante sensibilizadas. Parece que é um clamor popular para lutar, para tirar essas pessoas dessa situação horrível em que elas se encontram, que são reféns, como eu falei, são realmente reféns do narcotráfico. Há toda uma sensibilização da comunidade, de uma forma geral, que já estão cansadas de ver tanta corrupção, tanto desmando, tanta impunidade. Então, quando acontece isso, a gente imagina assim, que isso pode ser um despertar. As pessoas que estão nos assistindo agora, assim, o que se faz com isso, né? Parece que às vezes a gente precisa fazer um mergulho no fundo do poço para bater no fundo e começar a subir. Essa pode ser a grande coisa a vir daí, né? Então, assim, hoje a polícia prende, coloca essas pessoas na cadeia, essas pessoas ficam pouco tempo porque não há um artifício legal, não existem leis que possibilitem que a gente consiga deixá-las lá, cumprir as penas que elas deveriam cumprir por muito tempo. Hoje existe muita facilidade de lei que as tirem dali, existem advogados que elas podem pagar, existem meandros, existem prescrições que as tiram rapidamente da cadeia. Então, isso gera essa sensação de estar abandonado, de estar sem pátria, que as pessoas que estão nos assistindo podem entender. Por que o pânico? Porque se faz tudo isso e daqui a pouco pode vir uma sensação de frustração, de impotência, porque daqui a pouco eles vão estar de novo nas ruas, vão estar gerando novamente o pânico, vão ser substituídos. Os chefes do tráfego morrem. Enfim, a gente sabe que eles não duram muito, eles duram em média 28, 30 anos de vida. São novos, né? São jovens, morrem jovens. Na comunidade. Né? Eles não ficam na cadeia, né? Que seria a ideia, essas pessoas envelhecerem na cadeia, para dar a sensação de acalmar a população. Bom, essas pessoas foram presas e vão cumprir suas penas. Não, eles morrem e são substituídos como peças de um jogo. Né? Não são nem identificadas. Daqui a pouco é o Marcinho VP, é o fulaninho, o Fernandinho Beiramar. Daqui a pouco vai vir um novo. Então, isso é uma coisa muito triste no Brasil. A gente vê assim, que as pessoas não são culpabilizadas, não são responsabilizadas penalmente, civil e criminalmente, pelos seus atos. Inclusive, hoje pela manhã eu estava ouvindo que eles estavam comentando que um dos problemas é que a pena máxima é 30 anos no Brasil, né? E eles querem começar a rever isso. Porque quando surgiu a pena máxima de 30 anos, é que a previsão de vida que a pessoa conseguia viver até os 48 anos. E hoje em dia é muito mais. As pessoas têm uma sobrevida, têm uma vida muito maior do que isso. E agora vem indulto de Natal pois e aí desses 30 comprem 6. Né? Desses 30 comprem 6, gente. Olha aquele Guilherme de Pádua que assassinou a menina aquela. Exatamente. Cumpriu 6. Aí entram recursos, bom atenuantes, bom comportamento, fulaninho indulto, filho de quem, que advogado ele pôde pagar. Então, tudo isso dá essa sensação ruim, né? Mas em relação assim, ao que nós falávamos, como é que a população pode lidar com isso? Acho que aí entram algumas questões nossas, internas, indo para a minha área, agora que eu não sou analista política, mas eu sou psicóloga, né? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que a gente tem questões assim, de negação importantes, que as pessoas que estão nos assistindo, é importante a gente parar para refletir. Boa parte do tempo, a gente vive numa situação tão forte, assim, tão intensa de violência, que a gente nega a violência, o que não é uma coisa boa.
né? Toda hora quem de nós aqui não recebe e-mails do secretário de segurança, que a gente assiste nos programas, vocês devem divulgar aqui também, situações assim, como é que a gente pode se prevenir? Quem mora em prédio? Tem alguém suspeito na frente do prédio. Quem de nós dá uma volta na quadra e não se expõe a uma situação de risco? Se tu não conhece aquela pessoa, quem de nós faz isso? Então, assim, tem 1000 dicas que a gente recebe toda hora, que a gente pode se proteger e que às vezes a gente segue, às vezes por preguiça, por comodidade ou por ser onipotente, achar que conosco não vai acontecer, a gente acaba não seguindo. Então, assim, a gente pode se expor a um risco de estar mais inseguro ou não. Então, assim, o que o estresse faz? Eu não estou falando do estresse quadro clínico agora, que é uma situação, é uma doença, uma patologia, que não é nessa situação que eu estou entrando. Eu estou falando dos estressores do dia a dia que nos colocam em uma situação de se expor ou não a situações de violência. Então, assim, se a gente segue isso em doses homeopáticas, a gente se protege um pouco mais para as pessoas que estão me assistindo agora e estão pensando, o que eu faço com isso tudo, né? Vamos prestar atenção nos sinais que a gente recebe, os estressores que a gente recebe. Desde que o mundo é mundo, lá os nossos ancestrais nas cavernas recebiam os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina, que colocam em duas situações, para entrar em luta ou em fuga. Quando o inimigo é menor, a gente luta. Quando o inimigo é maior, pernas para que te quero, a gente foge. Então, a gente tem alguns indícios, alguns indicadores e a gente sente. Tem alguém suspeito? Eu evito. Eu vou caminhar à noite de mãozinha dada com meu namorado porque eu estou apaixonado? Não. Eu vou me colocar em situações em que eu possa, ou meu filho, eu vou ter as informações e não vou passar para ele? Não. Só que a gente, às vezes, é bombardeado por essas informações e a gente não faz nada com elas. A gente simplesmente comenta que difícil que está, que difícil que está. Alguma coisa com isso a gente sempre pode fazer. E às vezes a gente é tão bombardeado que a gente meio que fecha ouvidos, banca o macaquinho aquele, e não faz nada com isso. Então, isto a gente pode fazer. Se reunir, conversar de vez em quando sobre isso, comentar em família, quando receber um e-mail, discutir sobre aquilo. Essas coisas são factíveis, são viáveis, eu posso ensinar meu filho, posso passar esse e-mail. Tem pessoas, porque Denise, tu atende adolescentes também, né? Os adolescentes, muito assim, eles não são muito de ouvir, eles não querem escutar. É difícil. Eles não são de enfrentar, com eles nunca vai acontecer. É difícil, eles são onipotentes. Então, eu sei, porque tenho uma filha adolescente, o diálogo é complicado, é muito difícil. É difícil. Como é que a gente faz, já que, né, tu estás falando essa relação de sentar, conversar, e quem tem adolescente em casa sabe que é um pouquinho mais difícil, né, do que sentar com adultos, esse encaminhamento até a psicóloga, o encaminhamento até um acompanhamento psicológico, Denise? Até que ponto é válido, até que ponto a mãe, o pai, a família, sabe, preciso levar para um acompanhamento psicológico? Porque há um pouco também de preconceito, né, em relação, hoje até não tanto, mas há décadas atrás, há anos atrás, não, meu filho não vai para psicóloga porque ele não tem problemas, né? E hoje em dia a gente vê um número cada vez mais de adolescentes e crianças com acompanhamento de uma psicóloga. Como saber, o pai, a mãe, o tio, a avó, quem está assistindo agora, que aquele adolescente está precisando de uma ajuda? Eu acho que são duas questões. Primeiro, assim, voltando um pouquinho naquilo que eu falei um pouquinho antes, eu acho que o adolescente, ele responde bem nessa orientação que eu estou falando, quando a gente pega exemplos, por exemplo, se um amigo já foi assaltado, a gente quer orientar em relação a isso. Como é que foi com o teu amigo? Tu nunca teve um amigo que teve um celular roubado, ou que saiu de uma festa e de repente alguém bateu e tal? Quando tu puxa para a coisa da identificação, o adolescente se identifica com o grupo. O exemplo? O exemplo do grupo. Então, tu tá me dando chá de moral. Isso não funciona com o adolescente, mas tu tenta orientá-lo em relação a medidas de segurança e não disseminação de pânico. Pegando o exemplo dos amigos dele, acho que a conversa funciona melhor. Em relação ao encaminhamento para a terapia, eu acho que isso está melhorando, sabe, Cristina? Acho que eles buscam bastante e até porque assim, olha, eu não consigo conversar contigo, a gente tem uma diferença de geração, de linguagem, de abordagem. Vamos marcar com alguém que trabalhe só com isso? Eu estou te dizendo, hoje em dia, pega minha filha de 10, acho que 7, 6 colegas, faz acompanhamento psicológico. Agora, há um tempo atrás não era bem assim, vai para psicóloga, para psiquiatra, que isso, não é louco? Tinha isso, né, Denise? Tinha bastante, mas acho que felizmente cada vez está melhor. Não, hoje não é mais assim. Denise Laute, psicóloga, vou deixar o telefone da Denise, que é o 9804-8800. Denise, pode continuar aqui conosco, tá bom? Nós temos aqui mais assuntos, como, por exemplo, também mitos e verdades em torno da